Eu converso agora com a secretária nacional de Excelência Esportiva, Isiane Marques, lá do Ministério do Esporte. Oi, secretária, muito bem-vinda aqui ao Assunto Federal. Oi, um prazer estar falando com vocês. Pois é, o Bolsa Atleta completou aí 20 anos, né? Uma marca histórica. Quais os principais resultados alcançados pelo programa que a senhora pode destacar para a gente ao longo dessas 2 décadas? O Bolsa Atleta é um dos programas mais bem-sucedidos no apoio ao esporte brasileiro. Ele já ajudou a formar uma base sólida de atletas de alto rendimento, com destaque nos Jogos Olímpicos de Paris, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Porque o programa ele teve um papel fundamental nas conquistas. A gente pode citar aqui as conquistas femininas, por exemplo, que representaram 10 das 15 medalhas brasileiras. E o programa ele assegura a continuidade da carreira esportiva de milhares de atletas, o que fez com que o Brasil se consolidasse como uma potência emergente do esporte global, aí figurando sempre entre os 20 primeiros a nível de Jogos Olímpicos, o que é muito importante no cenário internacional do esporte. Com certeza. Agora a gente está falando aí de alto rendimento, né? Mas a gente também precisa falar do programa como uma ferramenta importante para a inclusão social e o apoio à diversidade do esporte brasileiro. Isso acontece bastante também, né? Para aqueles atletas que estão começando, secretária. O programa, como é um programa voltado para o rendimento e para a conquista de resultados, ele acaba promovendo a inclusão ao garantir que diversas categorias tenham acesso ao recurso, né? Então, ele é muito relevante, por exemplo, para mulheres atletas paralímpicos que enfrentam mais barreiras financeiras e sociais. Então, a gente, por exemplo, nos Jogos Paralímpicos, nós temos quase 100% da presença do protagonismo de bolsistas do programa do Bolsa Atleta, né? E a representatividade feminina, por exemplo, ela foi muito importante e marcou também nos Jogos de Paris em 2024, refletindo o compromisso do programa também com a equidade no esporte, né? Verdade, a mulherada marcando presença e trazendo muitas medalhas pra gente. E quais são os critérios para que novos atletas ingressem no Bolsa Atleta? Há planos para ampliar o alcance e o número de bolsas nos próximos anos? Bom, os critérios para ingressar no programa são os resultados nas competições nacionais e internacionais, conforme as categorias dos atletas. Então, hoje nós temos 6 categorias no programa, e todas elas precisam desses resultados nas competições. Para ingressar, é preciso ou renovar, né, o Bolsa Atleta, ele precisa comprovar esse desempenho esportivo e também apresentar, se é uma renovação, apresentar a prestação de contas dos ciclos anteriores. Quando a gente fala em ampliar o programa, a gente pensa muito na sustentabilidade do recurso, porque nós estamos falando de orçamento público, né? Então, como conseguir esse alcance sem comprometer aí um orçamento já determinado, né, pela Presidência da República. E então, o que a gente tem tentado aumentar realmente a quantidade de atletas a cada ano, o que a gente vem conseguindo, né? Cada ano a gente tem aí batido o recorde de atletas contemplados no programa. Como a gente falou de orçamento, queria saber qual é a média de pagamentos aí das categorias do Bolsa Atleta, né? Tem vários tipos de categorias, a senhora pode contar para o nosso ouvinte? Sim, nós temos 6 categorias de bolsa. O atleta de base e o atleta estudantil recebem R$ 410 mensais. O atleta nacional recebe R$ 1.025 mensais. O atleta internacional recebe R$ 2.051 mensais. O atleta olímpico, paralímpico e surdo-olímpico recebe R$ 3.437 mensais. E as categorias da categoria pódio, elas variam de R$ 5.000 a R$ 16.000. E hoje, quantos são os beneficiários em somando todas as categorias? Mais de 9.000 atletas contemplados. Vamos dar um serviço aqui, por exemplo, um atleta que está lá começando, estudante na categoria de base, quem dá entrada nesse pedido de benefício? É uma federação esportiva, é a pessoa física mesmo? Conta pra gente.
O Bolsa Atleta ele é um programa que ele apoia diretamente o atleta, né? Então, o atleta que é contemplado com resultados em competições nacionais, quando falamos de atleta estudantil, ou internacionais, que podem ser também os atletas de base, ele, quando consegue esse resultado, a confederação ela vai colocar essa competição aqui no nosso rol de competições válidas para que esse atleta tenha acesso ao programa, e a partir daí, com o resultado, lembrando sempre, ele vai ter acesso a um edital, onde ele será contemplado, ele vai, ele mesmo, entrar no nosso programa, que é um programa já online, onde ele tem acesso através do GovBR, acessar essa intranet aqui, botar todos os dados e ele mesmo requisitar o direito ao programa através dessa instrumentalidade que nós já temos há algum tempo, né? Então, assim, não tem uma confederação, um clube, ninguém faz isso por ele. O atleta mesmo faz isso, ele mesmo recebe na sua conta aberta na Caixa Econômica Federal e ele recebe esse recurso diretamente, né, daqui nosso, diretamente na sua conta. Maravilha, está previsto um edital aí logo? Sim, nós vamos lançar o edital agora em fevereiro, contemplando os novos atletas do ano de 2024, né, que a gente sempre lança o edital no ano, referente aos resultados do ano anterior. Então, agora no começo do ano, já em fevereiro, vamos lançar o novo edital do programa Bolsa Atleta, contemplando aí todas as 5 categorias, com exceção do Bolsa Pódio, que já foi lançado o edital e está em decorrente aí o processo de introdução dos atletas. Maravilha, a gente vai ficar de olho então para dar essa notícia aí para os nossos ouvintes. E quais os desafios, secretária, para manter a sustentabilidade do Bolsa Atleta a longo prazo? Já são 20 anos, né? Mas existe algum planejamento para fortalecer o programa ainda mais ou expandir as categorias contempladas? Os principais desafios, como eu já mencionei aqui, estão ligados ao orçamento público, né? E a adaptação das constantes demandas do esporte, justamente porque a cada ano a gente tem um maior número de contemplados, né? Então, a gente acaba não conseguindo manter uma previsibilidade orçamentária. Mas isso não nos impede de conseguir contemplar em todos os anos todos os atletas que estão inscritos. Certo. A gente não prevê novas categorias porque o programa ele foi estipulado por lei. Porém, o que a gente ainda consegue chegar é nas modalidades não olímpicas que compõem o programa dos Jogos Pan-Americanos e talvez outras que não fazem parte dessas competições, através de um maior orçamento. E lembrando que para essas categorias a gente teria um limite de 15% do valor global do programa hoje, né? Então, a ideia é conseguir retornar novamente o pagamento a essas categorias não olímpicas, né? Eu tenho aqui o dado de que nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, em 2023, quase 90% dos medalhistas eram bolsistas, né? Então, o programa impactou diretamente esse desempenho? Com certeza, né? Acho que isso mostra justamente para que o programa veio, né? Quando a gente consegue determinar que em uma certa competição, a nível de Jogos Pan-Americanos, por exemplo, onde a maioria dos medalhistas contou com o apoio do programa Bolsa Atleta, ele evidencia que esse programa realmente ele é um alicerce do esporte nacional, né? E reforça o impacto direto do Bolsa Atleta no alto rendimento e na vida e na preparação diária desses atletas com esse suporte financeiro, né? Que permite que esses atletas treinem, foquem no treinamento, na competição e tragam essas medalhas para o nosso país e sejam aí uns grandes ídolos da nossa nação. Secretária, e as conquistas das medalhas dos últimos Jogos Olímpicos de Paris também teve presença marcante do Bolsa Atleta, né? Exatamente. O Brasil conquistou um total de 20 medalhas, sendo 3 ouros, 7 pratas e 10 bronzes, o que posicionou o país na 20ª colocação geral do quadro de medalhas, né? E 13º com mais medalhas conquistadas entre todas as delegações. E desse total, 17 foram conquistadas por atletas e equipes compostas por bolsistas à época.
E essas 3 conquistadas por atletas que já haviam sido beneficiados pelo programa. Então, nos Paralímpicos, por exemplo, os 280 atletas brasileiros, 274 eram bolsistas, isso equivale a 97,8% da delegação. E todas as 89 medalhas do Paralímpico, sendo 25 ouros, 26 pratas e 38 bronzes, foram conquistadas por atletas que já tinham sido beneficiados também pelo programa. E aí, com esse resultado, o Brasil alcançou pela primeira vez a 5ª posição no quadro geral de medalhas e, pelo critério de medalhas de ouro, sendo o 4º país com mais medalhas conquistadas entre todas as delegações. E esse foi o maior desempenho do Brasil na história dos Jogos Paralímpicos. Então, é um orgulho imenso para a gente saber que toda a delegação brasileira dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos tem o DNA do Bolsa Atleta. Eu agradeço muito a sua participação aqui no Assunto Federal da Rádio Gov. Eu conversei com a secretária nacional de Excelência Esportiva do Ministério do Esporte, Isiane Marques. Tudo de bom para você, Isiane. É um prazer falar com vocês. Agradeço a oportunidade de levar informação à nossa população. Obrigada. Boletim COP30 Amazônia. Informações da Conferência da ONU sobre mudança do clima. A missão da Secretaria das Nações Unidas sobre mudança do clima validou o planejamento brasileiro para a COP30 Amazônia. Ao encerrar a missão em Belém do Pará, os especialistas entregaram recomendações preliminares para ações de melhoria da infraestrutura, serviços de saúde, transportes, segurança pública e hospedagens. Miriam Belchior, secretária executiva da Casa Civil do Governo Federal, destacou que é a primeira vez na história da COP que os planos para as instalações das áreas são aprovados com 10 meses de antecedência. Nós temos 2 grandes desafios, o desafio da logística para sediar o evento e o desafio da condução das discussões a respeito de medidas que o planeta precisa adotar para se proteger. Para garantir a logística necessária para sediar a COP30 Amazônia, os governos federal, estadual e municipal concentraram esforços para que os investimentos em infraestrutura sejam um legado para a população da cidade. O presidente da COP30 Amazônia, embaixador André Corrêa do Lago, reforçou o entusiasmo em relação ao trabalho conjunto que vem sendo realizado. Estamos vendo que vai ter uma união muito boa entre a forma como o Pará vai abraçar essa COP e podemos fazer uma COP que vai realmente ter importância nesse contexto mundial bastante desafiador que nós estamos vendo que está acontecendo. A secretária executiva adjunta da Secretaria das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, Nora Hanladji, elogiou os avanços realizados pelo Brasil na preparação da COP30. Sabemos que a COP é um desafio primeiro político e também um desafio logístico. É um desafio logístico porque é muito grande, é a conferência maior das Nações Unidas, com mais de 50.000 pessoas. Entre os avanços apresentados, o governador do Pará, Helder Barbalho, ressaltou o planejamento conjunto que vem sendo realizado ao longo dos últimos 2 anos. Que esta COP seja a melhor, que possa deixar efetivamente um momento novo na construção de um olhar para o futuro a partir dos compromissos multilaterais na agenda ambiental. A respeito dos altos preços de hospedagens que estão sendo divulgados em Belém por conta do evento, os representantes da missão tranquilizam que são situações comuns em todas as cidades que sediam a conferência e que os valores devem cair até novembro. Com informações da COP30 Amazônia, Leandro Molina. Boletim COP30 Amazônia, uma parceria da Presidência Brasileira da COP30 com a agência Rádio Gov. Quais são os objetivos e as perspectivas efetivas que o governo pretende tomar com relação ao preço dos produtos e dos alimentos da cesta básica? Olha, primeiro uma boa notícia, que é a safra agrícola. Os estudos mostram que o clima esse ano deve ser positivo. O ano passado nós tivemos uma seca muito intensa. Quando a gente pergunta por que o café aumentou tanto o preço, foi seca e calor. Então, com um clima bom, um bom clima, há uma expectativa de que a safra agrícola deve crescer 8% a mais, uma safra recorde. Isso ajuda a reduzir preço. A outra é o dólar. O
você tem fertilizante, combustível, equipamento, muita coisa que é contaminada pelo dólar. Então, com a redução do dólar, também vai ajudar. Hoje nós chegamos a 5,85, né? Já teve uma queda, a 6,20. O que mais pode ser feito? O presidente Lula corretamente está preocupado em reduzir o preço, evitar aumento do preço grande de alimentos. Aí você tem estoque regulador da Conab. O que é o estoque regulador? Eu tenho uma grande safra, eu guardo um pouco, para quando faltar eu tenho estoque. Então isso regula um pouco, evita grandes oscilações de preço. Tem outros estudos que o governo está fazendo, vamos aguardar, mas a iniciativa é positiva. E a boa notícia é a reforma tributária, que vai desonerar a cesta básica. Ela desonera a cesta básica, inclusive proteína animal. Então esse é o lado positivo. Em relação à perspectiva econômica, estratégia econômica, inclusive com geração de empregos, que é o que a gente está esperando bastante, que a gente falou até inclusive hoje cedo no jornal, o que a gente pode esperar sobre isso? Olha, eu acho que nós vamos ter esse ano uma safra recorde, então o clima deve ajudar, isso vai ser positivo. Tem coisas que não dependem de nós, por exemplo, reflexos da política externa, que vai acontecer nos Estados Unidos, quais as medidas vão ser tomadas. Agora, o Brasil é um país com pressupostos econômicos sólidos, né? Nós temos um crescimento forte da economia. Claro que há uma preocupação com a taxa de juros, com a Selic. Então, mas quanto melhor o governo avançar no cumprimento do arcabouço fiscal, isso vai ajudar também a segurar a questão dos juros, porque uma taxa Selic muito alta, realmente ela faz uma redução do seu potencial de crescimento econômico. E você que poderia crescer mais, acaba crescendo um pouco menos. Mas vejo um ano com um cenário positivo. Reforma tributária aprovada, a sua regulamentação, safra agrícola recorde, a indústria, investimento passa de 2 trilhões de reais. Ontem mesmo a General Motors, na primeira fase, já está investindo 7 bilhões e vai ter uma segunda fase de investimentos. O Brasil hoje é a 6ª maior indústria automobilística do mundo. A venda de veículos no ano passado foi 14,1%. A média do mundo cresceu 2%. Nós crescemos 14,1%. Linha branca, geladeira, fogão, cresceu mais de 20%. Por quê? Caiu o desemprego, aumentou a massa salarial, você aumenta bens de consumo durável. Gente, obrigado, gente. A gente vai ter que ir, infelizmente. Os preços podem cair. E também eu queria perguntar sobre os deportados que estão chegando hoje ao Brasil. O governo está preocupado com essas deportações? Olha, primeiro, em relação à inflação. A notícia é boa. Quer dizer, teve já uma pequena redução do processo inflacionário. Acho que nós vamos ficar dentro da meta. Dentro da meta, uma redução da inflação. Estamos mais otimistas aí. Em relação a deportados, a questão migratória hoje é uma questão mundial. Um mundo mais rico e um mundo mais desigual, você tem um aumento de questão migratória. O governo dará todo o apoio. Agora é importante trabalharmos no sentido de estabelecer regras, né, para a questão migratória que hoje afeta o mundo inteiro. E eu até citei a semana passada, quando dei uma entrevista, dando o exemplo de São Paulo. São Paulo até o século XVIII, XIX, era um estado pequeno, importância econômica menor. De repente o estado é maior que o tamanho de país, PIB, renda per capita, população, 47 milhões de pessoas, PIB, tamanho da Argentina. O que fez diferença? Migração. Os migrantes contribuem enormemente para, com sua capacidade empreendedora, de luta, de sacrifício, de superar dificuldades. Isso fez diferença, porque é que a gente brinca que São Paulo
é terra onde japonês fala português com sotaque italiano. É uma terra que é cosmopolita, né? Gente do mundo inteiro. Gente, obrigado, gente. Obrigado. Olá, tudo bem? Aqui é Adroaldo Portal, secretário do Regime Geral de Previdência. Estou aqui na sede do INSS, numa visita com o presidente Alessandro Stefanuto, e decidimos aproveitar o momento para transmitir algumas informações importantes para a sociedade e para os servidores do INSS e peritos médicos federais. Como é do conhecimento de todos, desde o mês de setembro, nós estamos lidando com uma greve minoritária na perícia médica, né, presidente? Certo. Eu costumo brincar que é a menor greve da história da perícia médica. Certamente. Exatamente porque a pauta da greve ela não faz mais muito sentido, ela quer rediscutir um acordo de greve já sepultado pelo Tribunal de Contas da União. E no momento em que a perícia médica já vive um novo programa de gestão, onde 90% dos peritos aderiram e estão trabalhando normalmente. Mas aproximadamente 10% da categoria está em greve. Inicialmente a greve era parcial, eles deixavam de cumprir cerca de 30% dos atendimentos diários. E o impacto da greve está atingindo em torno de 10% disso. Mas são 10% dos cidadãos que sofrem dano. Então, a partir de segunda-feira, essas perícias estarão remarcadas. O cidadão começa a ser avisado no dia de hoje. O INSS está enviando pelo Meu INSS, pelo sistema push de mensagens e pelo 135, ligações ativas, o comunicado da nova data da perícia. A maior parte dessas perícias serão remarcadas para um espaço curtíssimo de tempo, para a semana seguinte. Em alguns casos, um pouco mais para adiante, de acordo com a demanda local, mas nós acreditamos que com isso resolveremos o problema do cidadão hoje impactado pela greve. Uma delas é comunicar previamente. Esses grevistas não estão fazendo isso, estão causando dano ao cidadão. Agradeço muito o apoio do INSS nessa medida e a partir da semana que vem nós contamos muito com o INSS na gestão disso. Não, obrigado, secretário. Eu acho que o foco em qualquer procedimento que se faça aqui na casa é no segurado. É aquela pessoa que viaja 300, 400 quilômetros de volta e tem desrespeitado o seu direito. E na nossa república, os direitos têm que ser, de alguma forma, equilibrados. Nenhum direito pode ser usado de tal sorte a abusar desse direito. E é o que está acontecendo. Em que pese o número não ser tão expressivo, como você bem disse, o problema é que aqui no INSS, qualquer 1% é muita coisa, são muitas pessoas. E acho que é um ato de respeito teu, nosso, mas especialmente da Previdência, com o segurado. Te dou parabéns, agradeço a sua iniciativa, entendo que do ponto de vista jurídico ela é absolutamente perfeita, mas mais do que do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da sociedade, que vai receber a perícia a tempo e modo, fica o respeito e a cidadania preservada. Importante, presidente, acrescentar que o perito médico que vai ter a sua agenda impactada semana que vem sofrerá uma medida temporária. Assim que ele comunicar oficialmente à Secretaria do Regime Geral e ao Departamento de Perícia Médica que deixou a greve, ele terá sua agenda restabelecida no dia seguinte. Obrigado pela acolhida. Obrigado, Adroaldo. Obrigado, secretário. Brasil contra fake. Muito cuidado. Golpistas estão criando sites falsos que alegam dar descontos no IPVA. Por meio dessas páginas falsas na internet, os estelionatários estão recebendo o pagamento do imposto das pessoas de maneira criminosa. As páginas dos golpes envolvendo o IPVA fazem referência ao programa Bom Condutor, que permite a empresas e órgãos públicos oferecerem benefícios a motoristas que não tiverem cometido infrações de trânsito nos últimos 12 meses. Alguns estados oferecem descontos no IPVA por meio desse programa. Adroaldo Catão, secretário nacional de Trânsito, explica o programa Bom Condutor e a necessidade de checar as informações sobre IPVA em sites oficiais dos órgãos de trânsito estaduais. Olha, o programa do Bom Condutor é um programa muito importante, mas o cidadão ele deve olhar na carteira digital de trânsito ou no portal de serviços da Senatran quais as empresas que fazem parte. A coisa do desconto no IPVA, o IPVA é um imposto estadual, então cabe ao Estado aderir ao programa e dar esse desconto, e para saber disso, o cidadão
ele deve buscar a página do DETRAN do seu estado ou da Secretaria da Fazenda do seu estado. Importante ficar atento e evitar clicar em links enviados por mensagem sem conferir previamente por meio desses sites oficiais, tanto o site oficial do seu estado, quanto, no caso de serviços de trânsito, o portal da Senatran. O Imposto sobre a Propriedade de Veículos é um tributo estadual e o governo federal não pode conceder nem isenção e nem descontos ou alterar a alíquota do IPVA. Na hora de se informar, procure fontes confiáveis. Reportagem Gisele Brasil. Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra fake. Agora vamos falar de desenvolvimento econômico. No ano passado, o Brasil registrou recorde nas exportações da indústria de transformação, superando 181 bilhões de dólares. E os bens que tiveram o melhor desempenho foram os de alta tecnologia, como aeronaves e equipamentos de comunicação. Esse resultado indica aí o fortalecimento da indústria brasileira, que se mostra capaz de fabricar produtos complexos e de qualidade. Para entender o que explica esse fenômeno e como ele beneficia a população brasileira, a gente conversa agora com Erlon Brandão, ele que é diretor de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Bom dia, diretor. Muito obrigada pela participação aqui no Brasil em Dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos que nos assistem. É um grande prazer estar aqui e trazer um pouco mais de informação a respeito das exportações brasileiras e do comércio exterior como um todo. Pois é, diretor, vamos começar explicando aí para os telespectadores do que se trata a indústria de transformação. Certo. A indústria de transformação são todos os bens que passam por alguma transformação industrial, por algum processo fabril. É um setor grande, diverso, ele vai desde alimentos, por exemplo, carnes, a própria atividade de um frigorífico é considerado indústria de transformação, até os bens mais elaborados, como os de alta tecnologia, que a gente vai citar com mais detalhes aqui, como aeronaves, medicamentos, celulares, computadores, né? Então, todos os bens que sofrem algum processo produtivo é considerado indústria de transformação. E as outras categorias que temos são os minerais, né? E os bens agropecuários, né, sem transformação industrial. Maravilha. E aí, desses bens, como o senhor falou, as exportações de bens de alta tecnologia, aquelas que são mais complexas, foram as que mais cresceram no ano passado entre os setores industriais. Olha aí, foi um aumento de 11,5%. Eu queria que o senhor contasse para a gente quais foram os principais produtos aí desse segmento que mais cresceram aqui no país. Muito bem, esse setor de alta tecnologia que conta com esses bens mais sofisticados, né, dentro da indústria de transformação, alcançou cerca de 8 bilhões de dólares em 2024, né, foi o que mais cresceu, né, na indústria de transformação temos os média baixa tecnologia, assim como alguns que eu citei aqui, mas esse resultado positivo dos bens de alta tecnologia foi influenciado por diversos produtos, né, eu cito aeronaves e partes, né, o Brasil possui uma indústria aeronáutica, né, uma indústria de destaque aí no mundo. Esses itens, né, são aviões e partes e peças de aviões, cresceram 22,7% em exportação no ano passado, né, foram quase 5 bilhões de dólares em exportação, e ele é o setor mais representativo nessa alta tecnologia, e o Brasil fornece aeronaves principalmente para os países de mais alta renda, né, os Estados Unidos é o principal cliente, seguido da União Europeia. O Brasil exportou 36,2% a mais em aeronaves e partes para os Estados Unidos e mais de 21% de crescimento para a União Europeia. Eu cito também medicamentos que estão aqui dentro dessa categoria cresceram no ano passado, principalmente os medicamentos que contêm hormônios, como insulina, né? O Brasil exporta para a Europa, para o México, para os Estados Unidos. Temos também alguns instrumentos que chamamos de instrumentos de medida e verificação. São instrumentos de precisão, né? Como o nome diz, de medida, como medidas de pressão, de gases, hidrômetros, analisadores de temperatura também,
também, né? Termômetros, que é usado. Tem mais diversas aplicações, desde automóveis, medidores, né? Que vão em automóveis, em aeronaves, em máquinas e equipamentos, né? Então, o Brasil exportou mais desses aparelhos, de 16% no ano passado, e foi para a Argentina, para o México, para Singapura, para o Chile, né? Então, é um setor aí bastante diverso. Ou seja, isso fortalece muito a indústria nacional, né, diretor? E como que o governo tem contribuído aí para esses resultados? Bem, a gente temos várias ações, né, de comércio exterior, né, que facilitam e propiciam que as empresas exportem mais, né. Eu cito o Portal Único de Comércio Exterior, né, a gente procura desburocratizar, reduzir custos, né, um grande programa, né, de inserção que facilita a inserção das empresas no comércio exterior. Temos programas como o Drawback, né? Esses bens tecnológicos, eles usam em grande medida bens importados também, né? Então, o governo tem ações para desonerar a importação de insumos que são agregados nesses bens, né? E além de outros programas mais específicos de inserção de empresas no comércio exterior. E isso melhora para a indústria nacional e isso também melhora para a população, né? Assim, gera empregos de qualidade. O que mais, diretor? Sim, Vanessa. Em geral, as empresas que participam do comércio exterior, elas são maiores, elas empregam mais pessoas, elas remuneram melhor os trabalhadores e elas empregam pessoas e elas possuem a mão de obra mais qualificada. Eu cito aqui que no Brasil, cerca de 1% das firmas apenas exportam, só que elas empregam cerca de 15% da força de trabalho formal. Os salários, temos aqui uma pesquisa do Ministério do Indústria e Comércio Exterior que mostram que os salários pagos pelos exportadores elas são em média 40% até 120% maiores em relação às empresas que não exportam, que não estão na atividade exportadora. E cerca de 18% da mão de obra das empresas exportadoras possui o nível superior, em contraposição, cerca de 7% da mão de obra das empresas que não estão inseridas no comércio exterior, 7% elas não possuem ensino superior. Então, é mais emprego, mais renda, maiores salários, né, e uma qualificação maior desses trabalhadores. Excelente. Para finalizar, vamos falar aí dos planejamentos, dos planos do governo para os próximos anos, para a gente continuar aí expandindo a indústria nacional ainda mais. Certo. Eu cito aqui uma grande ação, né, que foi a conclusão do acordo entre Mercosul e União Europeia, né, no final do ano passado. Temos o trabalho agora de implementar, colocar o acordo efetivamente para gerar benefícios para o Brasil, né? Então, observamos que esses mercados de mais alta renda, os mercados mais maduros, eles costumam consumir produtos também mais tecnológicos. Então, na medida em que esse acordo vai facilitar a entrada de produtos e melhorar a competitividade da indústria brasileira na União Europeia, isso vai favorecer mais o setor industrial, né? Então, temos aqui expectativa de crescimento de PIB, investimento no Brasil, né? Aumento de exportação para esse mercado, né, que é um mercado de 27 países, mais de 400 milhões de pessoas envolvidas aí. E também na medida em que vai reduzir o imposto de importação de insumos, máquinas que esse mercado produz, né, o mercado da União Europeia, também vai favorecer o investimento no Brasil. Nós temos a Política Nacional de Cultura Exportadora, né, que ela tem a finalidade de difundir a cultura exportadora no Brasil e aumentar o número de empresas, né, principalmente empresas de menor porte, que tem mais dificuldade, né, que você tem mais custos, né, você tem barreiras maiores para essas empresas, né, então a gente procura fazer ações direcionadas para esse público, né. Temos uma aqui, a plataforma Brasil Mais Exportação, que é uma comunidade digital que conecta
exportadores e prestadores de serviços, né, com as empresas de maneira mais fácil e rápida, né? Temos um programa de desoneração também que vai entrar aí, né, nesse ano, né, das exportações, né, para diminuir o que a gente chama de resíduo, né? As exportações, teoricamente, elas não têm impostos nenhum, mas alguns impostos que incidem na cadeia de produtos, eles podem se acumular, né? Então a gente vai procurar tirar esse resíduo para as empresas. E temos ações mais focadas também, como o programa Raízes no Comércio Exterior, que procura aumentar a participação de empreendedores e negros no comércio exterior por meio de incentivos, capacitação técnica, mentoria e redes de apoio. Temos ação Como Elas Exportam também, que é um programa que procura capacitar mulheres e líderes de empresas com habilidades técnicas para entrar no comércio exterior e atuar nesse mercado, para também ampliar a participação feminina no comércio exterior. Então esse é um resumo, né? Temos outras ações aqui também, né? Como eu citei aqui lá o Portal Único de Comércio Exterior, que o planejamento terminar a parte da importação agora, que, como eu disse, a importação é importante também para a exportação, né? Mais de 50% das empresas que exportam também importam, né? E é preciso desonerar a produção, insumos, compra de máquinas. Então isso também favorece o setor industrial brasileiro. Maravilha, muito trabalho pela frente aí em 2025. Eu agradeço imensamente. Eu entrevistei Erlon Brandão, ele que é diretor de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Eu agradeço muito os esclarecimentos aqui no Brasil em Dia. Obrigado pelo trabalho, obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho e bom dia a todos. Bom dia para o senhor também. 26 de janeiro é Dia Mundial contra a Hanseníase. E aqui no Brasil, todo este mês é dedicado para ações de enfrentamento à doença. É o Janeiro Roxo, com o objetivo de promover informação, enfrentar o estigma e discriminação e incentivar o diagnóstico precoce e o tratamento. Para falar sobre esse tema, nós vamos conversar agora com a diretora do Departamento de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Alda Maria da Cruz. Alda, muito obrigada pela entrevista e por participar aqui conosco do Brasil em Dia. Bom dia, nós é que agradecemos a oportunidade. Bem, Alda, vamos começar falando então sobre a doença. Eu gostaria que, para deixar claro também para as pessoas que ainda têm aquela imagem antiga do que é a hanseníase, o que é a hanseníase, como se pega, como se transmite? Vamos fazer primeiro esse basicão aí sobre a doença. Sim. Bom, a hanseníase ela é uma doença infecciosa, né, causada por uma bactéria chamada Mycobacterium leprae. Essa bactéria ela é transmitida de pessoa a pessoa. Mas o processo de transmissão ele é muito longo. É necessário um convívio longo com uma pessoa que está doente para que a pessoa possa ocorrer essa transmissão. Por isso, a transmissão ocorre muito no intradomicílio, né? Então, é uma doença que se manifesta por alterações, principalmente por alterações na pele, manchas na pele, manchas indolores, a pessoa não sente aquele... se tiver contato com calor ou com qualquer pressão, a pessoa não tem qualquer sensibilidade nessa localidade. E é uma doença que atinge também os nervos, então muitas vezes as pessoas sentem um espessamento, né, nessa gota que a gente tem aqui no cotovelo, então isso também são sintomas bastante comuns. Existe também uma forma mais sistêmica da doença, que é uma forma mais grave, né? Se você tem infiltração na pele, a pele fica como se fosse inchada, vermelha, do rosto, na orelha. Então, esse já é um outro tipo de comportamento. Mas o que a gente tem buscado mais, né, chamando a atenção, são para as alterações na pele e nos nervos.
Bem, diretora, há muito tempo, né, desde 2016, o janeiro é dedicado a essas campanhas educativas sobre hanseníase aqui no país, né? Dá para perceber já de lá para cá algum resultado dessas campanhas, como, por exemplo, a redução dos estigmas e o incentivo ao diagnóstico precoce? Essas campanhas são muito importantes, né? A gente ter um dia em que a gente remarque a hanseníase, né, a importância da hanseníase para a sociedade é fundamental. Mas nós estamos trabalhando aqui no Ministério com a proposta de que esse movimento tem que ser feito de janeiro a janeiro, porque diferente de outras doenças, a hanseníase não tem um comportamento sazonal numa época, né? Quando nós temos após o janeiro roxo, nos meses que se seguem, a gente tem sim um aumento de diagnóstico, as pessoas procuram mais a assistência, mas a gente precisa falar de hanseníase o ano inteiro. A questão do estigma, ela é muito séria e é algo que realmente a gente vem combatendo, a gente vem falando sobre isso. A hanseníase, ela é uma doença que tem cura, ela não é transmitida no abraço, não é transmitida no toque. Como eu disse, precisa de um convívio muito longo para haver a transmissão da bactéria que causa a doença. E o estigma, ele não só separa o indivíduo da sociedade, como ele é um elemento que inibe o indivíduo a procurar assistência médica. Então, é isso que a gente tem trazido com muita ênfase, né? A hanseníase, ela é uma doença que tem cura e que a gente tem que combater esse estigma todos os dias do ano, de janeiro a janeiro. Diretor, então eu acho que vale a gente falar um pouquinho sobre esse estigma, por que ele surgiu e como que essa doença era tratada no passado, porque talvez muitas pessoas mais novas hoje não saibam o que isso provocou de traumas, enfim, de separação de famílias. Por que a hanseníase é uma doença que hoje merece esse destaque e até um dia dedicado a esse combate, né? Então, a hanseníase é uma doença milenar, né? Uma doença que tem, inclusive, descrições bíblicas, né? O indivíduo, quando ele não era tratado, quando não se tinha um tratamento específico, ele evoluía com muitas deformidades, né? E essas deformidades traziam um aspecto físico, né, que não era aceito pela sociedade. Daí a criação de colônias onde se afastavam os pacientes do convívio da sociedade, do convívio com a família. Esse afastamento essa manutenção dessas deformidades é que trazem muito esse estigma, né, que a gente tanto não quer que ocorra. Isso fez com que, por exemplo, famílias, né, pais ou mães que tivessem filhos que tivessem seus filhos fossem separados das crianças. As crianças eram separadas. Em função disso, tivemos a lei sancionada pelo presidente Lula o ano passado, que tenta reparar essa coisa terrível que aconteceu na nossa sociedade, que foi a separação dos filhos dos pais que tinham hanseníase. Vamos então detalhar, já que a senhora trouxe a lei que foi sancionada pelo presidente, vamos detalhar então a pensão especial por hanseníase, né? Quem que pode pedir esse benefício, quem tem direito à pensão e como solicitar? Sim, então quem tem direito a essa pensão são as pessoas que até 31 de dezembro de 1986 foram submetidas de forma compulsória a internação em hospitais colônias, né, ou isolamento em domiciliar ou em seringais, enfim, né? Então, as pessoas que tiveram esse tipo foram submetidas, né, a esse tipo de separação
da sociedade. As pessoas podem entrar a qualquer momento com a solicitação desse benefício. É um trabalho que é coordenado pela Comissão Interministerial de Avaliação da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né, no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Então, a qualquer momento, a pessoa pode entrar em contato. A nova legislação, ela incluiu também filhas e filhos que foram separados dos seus genitores em razão desse isolamento, dessa internação. Para a gente encerrar, é bom destacar aqui que a hanseníase tem cura, né, diretora? E que é importante esse diagnóstico precoce, né? E que o tratamento é todo feito pelo SUS, não é mesmo? Como é que a pessoa pode procurar o Sistema Único de Saúde para descobrir primeiro se tem mesmo a doença ou não e para iniciar o tratamento? Então, qualquer pessoa que, olhando, examinando a sua pele, perceber que tem uma mancha que é persistente, ou então perceba alguma alteração, como eu disse, nesses nervozinhos que passam aqui no cotovelo, ela deve procurar uma unidade básica de saúde. Lá vão ter profissionais preparados para fazer esse diagnóstico, para fazer o encaminhamento, para dar as orientações, não só para a pessoa, se for diagnosticada com hanseníase, mas também para os seus familiares, os contactantes, nessas unidades. Nós estamos com um probleminha de comunicação com a diretora. Eles receberão, então, o tratamento e farão todo o acompanhamento pelo SUS de forma gratuita. Diretora, a gente está com um probleminha na nossa comunicação, mas... Oi, desculpa, a gente estava com um probleminha na nossa comunicação. Só para a gente concluir, então, a pessoa pode buscar o SUS, o diagnóstico vai ser feito pelos profissionais qualificados e o tratamento todo pelo SUS também, né? Todo pelo SUS, todo o acompanhamento com profissionais especializados e orientados para esse tipo de tratamento. Tá certo. Diretora Alda Maria da Cruz, do Departamento de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, eu agradeço pela entrevista ao vivo e pela participação aqui ao Brasil em Dia. Nós é que agradecemos, é uma excelente oportunidade de fazermos essa interação com a sociedade e pedir que as pessoas, que os profissionais de saúde também pensem sempre em hanseníase quando tiver sintomas como o que eu comentei agora. Tá certo. Diretora, bom dia, obrigada. Obrigada. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Ricardo Nacaoca e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Sancionada a criação do Programa de Aceleração da Transição Energética. Projeto quer aumentar segurança de alunos nas escolas. Comissão votará proposta sobre acesso a sítios naturais. Boa noite. Para dar prioridade às escolas consideradas inseguras ou localizadas em áreas de risco, o Senado aprovou proposta que cria medidas de segurança para essas instituições. A iniciativa define que a responsabilidade pela segurança ficará a cargo dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Repórter Júlia Lopes. O projeto de lei aprovado na Comissão de Segurança Pública estabelece medidas de segurança para escolas e define que a responsabilidade ficará a cargo dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, com o apoio técnico e financeiro da União. O texto altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para priorizar escolas localizadas em áreas de risco ou com histórico de violência. As medidas de segurança podem incluir sistemas de controle de acesso e alarmes conectados a forças de segurança externas. De autoria do senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, o projeto teve como relator o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. Ele argumenta que a proposta visa garantir um ambiente seguro para que os jovens possam se desenvolver em um cenário adequado.
O projeto em questão vai ao encontro da necessidade de se garantir que os adultos de amanhã estejam seguros hoje, brincando, aprendendo e se desenvolvendo de modo saudável, para que os entes federativos, com apoio técnico e financeiro da União, assegurem a incolumidade não somente dos alunos, mas também de toda a comunidade vinculada a instituições de ensino. O texto está agora na Comissão de Educação e Cultura, aguardando um relator para o projeto. Senadores anunciam esforço para derrubar veto ao projeto que classifica o diabetes tipo 1 como deficiência para todos os efeitos legais. A medida beneficiaria 588 mil pessoas no país com a doença, a maioria crianças e adolescentes. Os detalhes com a repórter Janaína Araújo. A Presidência da República vetou integralmente o projeto de lei que classifica o diabetes tipo 1 como deficiência. A proposta originária da Câmara dos Deputados segue determinações do Estatuto da Pessoa com Deficiência para a avaliação biopsicossocial do diabetes tipo 1 por equipe multiprofissional e interdisciplinar. A doença afeta sobretudo crianças e adolescentes e, se não tratada adequadamente, causa cegueira, amputações, doenças cardiovasculares e insuficiência renal, além de morte precoce. Mas, segundo o Poder Executivo, o projeto é inconstitucional e contraria o interesse público. O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, relator da proposta no Senado, manifestou em suas redes sociais a intenção de trabalhar pela derrubada do veto, por entender que a medida é justa e necessária. A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, também acredita na derrubada do veto. Uma matéria amplamente discutida, agora volta para o Congresso e com a mesma maturidade nós vamos discutir a derrubada do veto. Para que um veto seja derrubado, é necessária a maioria absoluta dos votos dos parlamentares, ou seja, 257 votos de deputados e 41 votos de senadores em sessão do Congresso Nacional. O presidente Lula sancionou com vetos a criação do Programa de Aceleração da Transição Energética. O objetivo é promover o financiamento de projetos relacionados à geração de energia de baixo carbono a custos reduzidos. Repórter Alexandre Campos. O Programa de Aceleração da Transição Energética vai priorizar projetos relacionados ao desenvolvimento de tecnologias e de produção de combustíveis que reduzam a emissão de gases do efeito estufa. A iniciativa ainda prevê a substituição de matrizes poluidoras por fontes de energia limpa, a busca de soluções ligadas à energia renovável, o desenvolvimento de fertilizantes nitrogenados, entre outros. Um dos instrumentos para a implementação do programa é o Fundo Verde, a ser integralizado por créditos tributários de empresas junto ao fisco. O valor correspondente a esse direito será oferecido como garantia às instituições que financiarem os projetos, como explicou o senador Laércio Oliveira, do Progressistas de Sergipe, que foi o relator na Comissão de Serviços de Infraestrutura. Por exemplo, para construir uma indústria ou você ampliar uma indústria que você tenha, dando como garantia ao banco financiador esses créditos tributários, que para a União significa dinheiro. Então a ideia do patente está formatada em cima disso. E esse financiamento só pode ser usado para a transição energética, para produzir energia limpa. Outro instrumento para a implementação do Programa de Aceleração da Transição Energética é a transação tributária, que permitirá que empresas devedoras do fisco usem projeto de desenvolvimento sustentável para negociar suas dívidas. Um projeto de lei pretende aumentar a visitação pública a grandes riquezas naturais do país. Em debate na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, o assunto pode voltar à pauta neste novo ano legislativo. Mais informações com a repórter Marina Dantas. O projeto de lei que altera o Estatuto da Cidade prevê a abertura do acesso a montanhas, paredes rochosas, praias, rios, cachoeiras, cavernas e outros sítios naturais para visitação pública. De autoria da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, o projeto contou com relatoria do senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, em novembro do ano passado.
Ele acatou uma emenda que retira a expressão livre do artigo que trata sobre o livre acesso dos locais para visitação pública. Com voto favorável ao texto, o senador reforçou a importância da proposta para a educação ambiental das pessoas. Entendemos ser uma iniciativa oportuna, uma vez que o acesso a sítios naturais públicos de grande beleza cênica ou interesse para visitação pública é um direito do cidadão que deve ser garantido pela legislação. Além disso, ao disciplinar sua visitação, a proposição contribui para a geração de emprego e renda em torno desses lugares. Após pedido de vista da senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, o projeto foi reincluído na pauta do colegiado, mas a votação foi adiada. Agora, com um ano legislativo previsto para iniciar em fevereiro, a matéria poderá ser apreciada na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. As barracas da Praia do Futuro, em Fortaleza, agora são reconhecidas como Patrimônio Cultural Nacional. A nova lei busca regularizar a ocupação das barracas, além de garantir que a condição para o funcionamento delas não dependa de forma exclusiva de autorização municipal. A lei foi aprovada no Senado, após discussão e parecer favorável da Comissão de Educação, que teve relatoria do senador Cid Gomes, do PSB do Ceará. Para ele, é importante destacar a relevância cultural, econômica e turística das 70 barracas da praia, responsáveis por gerar mais de 5.000 empregos diretos. Com barracas que vão além de estabelecimentos comerciais, elas refletem a hospitalidade e criatividade cearense, servindo como espaços culturais e gastronômicos. São testemunhas do desenvolvimento turístico de Fortaleza, desempenhando um papel importante em manifestações culturais como shows e danças. Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana. Quais são os objetivos e as perspectivas efetivas que o governo pretende tomar com relação ao preço dos produtos e dos alimentos da cesta básica? Olha, primeiro uma boa notícia, que é a safra agrícola. Os estudos mostram que o clima esse ano deve ser positivo. Ano passado nós tivemos uma seca muito intensa. Quando a gente pergunta por que o café aumentou tanto o preço, foi seca e calor. Então, com um clima bom, um bom clima, há uma expectativa de que a safra agrícola deve crescer 8% a mais, uma safra recorde. Isso ajuda a reduzir preço. A outra é o dólar. Você tem fertilizante, combustível, equipamento, muita coisa que é contaminada pelo dólar. Então, com a redução do dólar, também vai ajudar. Hoje nós chegamos a 5,85, né? Já teve uma queda, a 6,20. O que mais pode ser feito? O presidente Lula, corretamente, está preocupado em reduzir o preço, evitar aumento do preço grande de alimentos. Aí você tem estoque regulador da Conab. O que é o estoque regulador? Eu tenho uma grande safra, eu guardo um pouco, para quando faltar eu tenho estoque. Então isso regula um pouco, evita grandes oscilações de preço. Tem outros estudos que o governo está fazendo, vamos aguardar, mas a iniciativa é positiva. E a boa notícia é a reforma tributária, que vai desonerar a cesta básica. Ela desonera a cesta básica, inclusive proteína animal. Então esse é o lado positivo. Em relação à perspectiva econômica, estratégia econômica, inclusive com geração de empregos, que é o que a gente está esperando bastante, que a gente falou até inclusive hoje cedo no jornal, o que a gente pode esperar sobre isso? Olha, eu acho que nós vamos ter esse ano uma safra recorde, então o clima deve ajudar, isso vai ser positivo. Tem coisas que não dependem de nós, por exemplo, reflexos da política externa, que vai acontecer nos Estados Unidos, quais as medidas vão ser tomadas. Agora, o Brasil é um país com pressupostos econômicos sólidos, né? Nós temos um crescimento forte da economia. Claro que há uma preocupação com a taxa de juros, com a Selic. Então, mas quanto
melhor o governo avançar no cumprimento do arcabouço fiscal, isso vai ajudar também a segurar a questão dos juros, porque uma taxa Selic muito alta, realmente ela faz uma redução do seu potencial de crescimento econômico. E você que poderia crescer mais, acaba crescendo um pouco menos. Mas vejo um ano com um cenário positivo. Reforma tributária aprovada, a sua regulamentação, safra agrícola recorde, a indústria, investimento passa de 2 trilhões de reais. Ontem mesmo a General Motors, na primeira fase, já está investindo 7 bilhões e vai ter uma segunda fase de investimentos. O Brasil hoje é a 6ª maior indústria automobilística do mundo. A venda de veículos no ano passado foi 14,1%. A média do mundo cresceu 2%. Nós crescemos 14,1%. Linha branca, geladeira, fogão, cresceu mais de 20%. Por quê? Caiu o desemprego, aumentou a massa salarial, você aumenta bens de consumo durável. Gente, obrigado. Gente, a gente vai ter que ir, infelizmente. Os preços podem cair. E também eu queria perguntar sobre os deportados que estão chegando hoje ao Brasil. O governo está preocupado com essas deportações? Olha, primeiro, em relação à inflação. A notícia é boa. Quer dizer, teve já uma pequena redução do processo inflacionário. Acho que nós vamos ficar dentro da meta. Dentro da meta, uma redução da inflação. Estamos mais otimistas aí. Em relação a deportados, a questão migratória hoje é uma questão mundial. Um mundo mais rico e um mundo mais desigual, você tem um aumento de questão migratória. O governo dará todo o apoio. Agora é importante trabalharmos no sentido de estabelecer regras, para a questão migratória que hoje afeta o mundo inteiro. E eu até citei a semana passada, quando dei uma entrevista, dando o exemplo de São Paulo. São Paulo até o século XVIII, XIX, era um estado pequenininho, pequeno, importância econômica menor. De repente o estado é maior que o tamanho de país, PIB, renda per capita, população, 47 milhões de pessoas, PIB, tamanho da Argentina. O que fez diferença? Migração. Os migrantes contribuem enormemente para, com sua capacidade empreendedora, de luta, de sacrifício, de superar dificuldades. Isso fez diferença, porque é que a gente brinca que São Paulo é terra onde japonês fala português com sotaque italiano. É uma terra que é cosmopolita, gente do mundo inteiro. Gente, obrigado, gente, obrigado.